Você já parou para pensar que muitas vezes o que nos faz ter travas, o que nos faz não viver o extraordinário, o que nos faz não prosperar em alguma determinada área da nossa vida é o fato da gente estar se olhando, em parte, a gente estar se olhando de uma forma fracionada? Pois pare para pensar, hoje nós vamos fazer essa reflexão juntas aqui, porque eu tenho certeza absoluta que depois que você compreender isso aqui que eu vou te falar, a forma de você se olhar vai mudar e você vai conseguir ter muito mais compreensão e clareza do que deve fazer para que a sua vida alcance um novo patamar de bem-estar e realização. O que acontece é o seguinte, nós somos criaturas feitas de uma forma muito complexa. Nós temos 3 esferas basicamente, que é o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. E quando a gente não olha para isso de uma forma íntegra, de uma forma inteira, a gente tende a se sentir defasado em algum ponto. Deixa eu dar um exemplo. A gente precisa, em primeiro lugar, olhar para o nosso espírito, né? Então colocar Deus sobre todas as coisas, nos conectar de uma forma mais íntima e profunda com essa nossa origem espiritual, porque nós viemos do Pai, nós carregamos o DNA de Deus, nós temos dentro de nós uma potência criativa e criadora incrível que Ele nos deu, que é o que faz com que nós tenhamos essa ânsia de evoluir, né? Esse desejo de criar algo novo, de viver algo novo, de melhorar na vida, de crescer, isso tudo vem do DNA criativo e criador do Pai. Tem muita relação, nosso desejo de prosperar fisicamente, até financeiramente e tudo mais, tem muita conexão com essa nossa origem espiritual. Não tem como separar as coisas. É por isso que a gente deseja mais e mais e mais, porque nós queremos nos provar, nós queremos evoluir, nós queremos ser mais, né? Esse é o nosso motivo de estar aqui. Na verdade, aprender a ser mais, a nos desenvolver, nos renovar, nos transformar. Então isso nos move. Depois, num segundo nível, nós temos a nossa alma, que é a nossa mente, as nossas emoções, que de fato ela desemboca em várias questões ali no nosso corpo também, né? Aquilo que nós pensamos gera em nós emoções, que gera desdobramentos físicos no corpo, que gera atitudes e comportamentos em nós, né? Fato é, e eu já cansei de falar isso 1 milhão de vezes e vou repetir ainda outro 1 milhão. Então, é que quando a gente pensa em algo e esse algo gera em nós um sentimento, uma emoção, por exemplo, imagina que você sentiu medo, né? O seu corpo inteiro sente medo. Porque quando você está pensando em algo, né, que te assusta ou que te causa uma ansiedade, que é um tipo de medo também, todas as células do seu corpo disparam ali neurotransmissores, né? Os neurotransmissores do pensamento, da tua mente, vão ser irrigados através da sua corrente sanguínea e vão afetar o corpo inteiro. Não é à toa que você sente um friozinho no estômago. Dependendo da circunstância, sua perna amolece, o seu coração dispara, falta o ar, né? Quando a gente está numa crise de medo, de ansiedade muito intensa. Porque, de fato, aquilo que você pensou disparou uma emoção que liberou uma reação física. E isso faz ainda com que você desdobre em atitudes e comportamentos relacionados a isso que você está pensando e sentindo. Né? Você vai se esconder, você vai fugir, ou você vai lutar, vai partir para cima para resolver aquilo. Percebe? Então, existe uma conexão muito profunda em tudo, certo? Então é muito importante que a gente atente também para a nossa mentalidade, o que nós temos pensado, para que isso desemboque em tudo o mais, né? O que nós sentimos e o que nós fazemos na vida. E nós temos no terceiro nível aqui o nosso corpo, que é a nossa casquinha aqui, né? Física. É ele que carrega o resto. Sem ele, o resto não tem como se mover nessa dimensão aqui, percebe? Então, é muito importante que o corpo também seja visto com muito amor, carinho e cuidado. O seu corpo precisa de manutenção, né? Ele precisa de cuidados de alimentação, de descanso, de atividade física, de movimento. Essa casquinha foi feita para o movimento. Então, a gente precisa estar com isso em ação para estar saudável e aumentar a nossa longevidade aqui, né, no plano físico. Então não tem como olhar para essas 3 coisas de forma separada, e esse é um grande erro que a gente muitas vezes comete. E quando a gente começa a focar só o espiritual e esquece de olhar o físico, o corpo vai gritar. E quando o corpo grita, implica que tem algo que precisa ser visto, ou na sua emoção ou no seu espiritual. Então você precisa observar, não é normal
ter enxaqueca, não é normal sentir ansiedade, não é normal estar em depressão, não é normal estar com questões autoimunes, não é normal estar manifestando doenças físicas. Cada uma delas é um alerta do teu corpo. Eu só tenho que olhar para minha mente, não é disso que se trata. O corpo físico é cuidado pelo médico que olha para o físico. Sim, ele vai tratar daqueles sintomas, ele vai procurar investigar o que está startando o processo. Mas as manifestações estão te indicando que tem algo que também precisa ser visto no seu emocional. Tem algo que também precisa ser visto na sua mente. Talvez tenha algo que precisa ser visto nas suas crenças. Porque aquilo que a gente pensa, que a gente acredita, desemboca em emoções que vão gerar os neurotransmissores, que vão liberar tudo no corpo. Então é por isso que o corpo sente, que o corpo sofre, abaixa a imunidade. Quando a gente está triste, abaixa a imunidade quando a gente não está bem, abaixa a imunidade quando a gente está com ali, um rancor guardado que a gente não perdoou. Então tem várias questões que acontecem fisicamente por causa do emocional, por causa de reflexos do espiritual. Abre brecha? Abre brecha. Então a gente precisa se observar por inteiro se a gente quer viver o extraordinário, quer viver com plenitude, quer viver com bem-estar. E não adianta falar, o meu problema todo é só financeiro. Se eu resolver as minhas questões financeiras, o resto vai que vai. Não é verdade, porque se fosse uma verdade, não teria milionários aí cometendo suicídio, né? Não teria gente muito endinheirada sentindo um vazio tremendo, vivendo questões de saúde, às vezes, profundamente difíceis de lidar. Se dinheiro fosse a questão do bem-estar. Não é. O dinheiro, ele ajuda sim, é óbvio, né? Porque ele é uma energia de troca, né? A gente precisa dele para trocar com uma outra pessoa, para que a gente possa manter a nossa existência física com qualidade, com conforto, certo? Então ele é sim muito importante e precisa ser visto, mas ele não é a solução de tudo o que está acontecendo e ele tende a vir mais se você também estar bem para buscá-lo, né? Para trabalhar, para fazê-lo trabalhar para você, ao invés de ficar na dependência dele, certo? Então é muito importante, gente, que a gente olhe para tudo isso. Então eu vou te fazer uma pergunta agora para que você possa refletir ao longo do dia de hoje. Olhe para você, olhe para as 3 esferas da sua vida e coloca numa balança aí. Dá uma nota aí de 0 a 10, como é que está a sua questão espiritual? Você tem se olhado, você tem intimidade com o papai, está conversando com ele, está vivendo aí a plenitude da presença do Espírito Santo, te dando aí os insights, a inspiração do teu dia? Como é que está a sua relação com Deus? Como é que você sente essa proximidade? Ou você sente que você está fluindo sozinha pela vida? A gente não foi feito para fluir sozinho. Outra pergunta que eu vou te fazer, como é que andam as suas emoções no dia de hoje? Você está se sentindo leve, plena, disciplinada, está fluindo, está tudo legal? Ou você percebe que tem algum ponto que ainda para você está precisando de atenção? Será que tem alguma coisa que está interferindo no seu emocional, que está te deixando um pouco para baixo, que está te deixando exausta? Porque a exaustão não é necessariamente física. A exaustão que a gente sente, aquele cansaço, que às vezes a gente já acorda cansada, já nem quer fazer, sabe? Já não quer, a síndrome da segunda-feira está afetando todos os dias da tua semana. Então isso significa que tem algo no seu emocional que precisa ser visto. Né? Quando a gente está em exaustão, quando a gente está naquela posição de insuficiência, como se faltasse algo, como se, nossa, nem sei às vezes o que é, mas estou inquieta, precisando olhar para isso, eu estou ansiosa, precisando olhar para uma coisa que eu não tenho coragem de olhar, porque quando a ansiedade ataca, geralmente, lá no fundo a gente sabe o porquê. Mas a gente não tem coragem de olhar de frente para resolver aquilo porque implica em outras questões. Afeta, às vezes, a vida de outras pessoas ou causa em nós um medo profundo de abandono, de rejeição, de desamor, se aquilo for manifestado. Só que precisa ser visto e tem maneiras de ser visto sem que você se coloque numa posição de vítima, de desvantagem. Bem pelo contrário, existem maneiras de você olhar para essas questões numa posição de solução, para que aquilo não mais seja um problema na sua vida, para que aquilo não mais afete você e sua relação com essas outras pessoas, mas precisa ser olhado de frente, certo? E como é que está a sua questão física, a sua saúde mesmo? Você tem sentido bem-estar, Você está fluindo, está tudo legal no seu organismo, Ou tem alguma coisa que o seu corpo está sinalizando ali,
que precisa ser vista para que você possa estar ainda melhor. Tem coisas que, entenda, manifestações físicas não necessariamente são resultado só do que você provocou com as suas emoções. Muitas manifestações físicas vêm mesmo geneticamente herdadas. Muitas manifestações físicas vêm mesmo de heranças hereditárias. Mas quando você olha para isso com clareza, com compreensão do que é, você tem muito mais possibilidade de administrar isso para reverter a seu favor. Muitas das manifestações que a gente herdou, quando a gente olha para o que é a causa que fez manifestar, a gente consegue trabalhar a partir, claro que vai manter os cuidados físicos, mas a partir do momento que você trabalha as suas emoções também sobre aquilo, a sua maneira de ver aquilo, você consegue mudar geneticamente. A epigenética, gente, é uma ciência que prova isso. Né? Dentro da nossa fita de DNA, a gente traz as informações, né, da mãe, da avó, da bisavó e assim por diante, de muitas gerações passadas. Só que aquele DNA ele pode ser despertado ou não a partir de circunstâncias, inclusive emocionais. Né? O câncer é uma dessas coisas. Né? A gente sabe que quando existe uma herança para o câncer, às vezes a emoção, uma coisa ruim, de tristeza, de depressão, de uma batalha emocional mais profunda que a pessoa vivenciou, libera aquele gene para agir. Assim também as doenças autoimunes, né? Que existe o fator genético na fita de DNA, mas que muitas vezes só vai manifestar se for aberta uma brecha emocional para aquilo acontecer. Ah, Dani, mas é difícil quem não passa por uma questão emocional, quem não passa por um problema na vida, uma coisa que outra pessoa fez, ou algo que a vida impôs, né, de circunstância, e que, nossa, não tem como a vida ser 100% perfeita. Concordo, as tribulações vêm, as circunstâncias vêm sobre todos nós desde sempre, desde a barriga, né? Mas quanto mais cedo a gente olhar para isso, quanto mais cedo a gente fortalecer a nossa emoção, quanto mais cedo a gente conseguir transformar a nossa mente para agir a nosso favor, menos a gente abre essas fitas genéticas, menos a gente abre essas possibilidades de manifestação, mais a gente consegue controlar e ir gradualmente fechando tudo aquilo que é possível ser fechado, e mais a gente evita passar geracionalmente para frente, porque a gente também se educando educa as próximas gerações para isso. Mentalidade emocional, inteligência emocional são coisas que deveriam ser ensinadas em casa para as crianças, ensinadas nas escolas, e a gente não aprendeu. Assim como finanças, né, administração, né, gestão da vida, a gente não aprende, infelizmente. Né? Precisa, às vezes, viver uma vida toda complicada para chegar lá na fase adulta, buscar uma ajuda e começar a compreender. Mas quanto mais a gente desperta, mais a gente desperta as próximas gerações para que menos essas coisas se manifestem, percebe? Então, bora olhar para isso? Bora olhar com muito amor e carinho para a nossa mente, para as nossas emoções e entender o que elas estão nos dizendo? Não é ficar futucando, né, em vespeiro, né, mexendo ali no problema, mexendo ali na dor. Não é essa a questão. Mas acontece que os nossos sabotadores internos, eles se manifestam de forma covarde, só quando a gente não está olhando. Quando a gente começa a olhar para eles de frente, olho no olho ali, enfrenta a situação, ele vai se escondendo. Ele tem medo da gente. Percebe? Porque quando a gente entra em posição de assumir o controle, de ativar o nosso domínio próprio, o sabotador é descoberto. E quando ele é descoberto, ele não tem mais a mesma potência de manifestação, porque na hora que ele tenta se erguer, você já viu. E aí você já bloqueia a ação dele. Você já compreende o que é, você já sabe lidar. Então aquele sintoma que ele ia te trazer de hiperrealização, de ansiedade, de ficar se esquivando dos problemas, ou de, sabe, tudo diminui, de procrastinar, porque você está olhando para isso. Então a gente precisa olhar para isso. E o meu papel aqui é te ajudar a ver, certo? Te ajudar a ver, te ajudar a ter estratégias para lidar, para que você possa modificar a sua mente nesse sentido e começar a colher os melhores frutos da tua vida em todas as áreas, pouco importa a área. Se é no seu negócio, se é na sua vida pessoal, se é no seu relacionamento, se é na sua saúde, pouco importa. Quando a gente olha para isso, tudo vai entrando nos eixos. Então vamos olhar para isso juntas.